minutos. E uma coisa que Deus acabou até de ministrar no meu coração, só as comprometidas estão aqui. E não que as outras não sejam comprometidas, mas é porque eu tenho aprendido que Deus ele é seletivo em momentos. E em momentos ele permite que só poucas pessoas consigam se reunir com qualidade, sem estar com pressa ou agoniada com o que vai fazer, porque essa é a adoração que ele quer. E foi o que acabou recaindo para mim no devocional sobre a clareza do propósito. É você ter clareza do que você está fazendo da maneira certa, no tempo certo e da forma certa, porque isso vai regar o seu jardim. E quando você entrega a sua adoração, o seu louvor, você está regando o seu jardim, você está sendo moldada ou modelada pelo Espírito Santo para dançar conforme a música dele. E a música dele, nesse momento, às 12 horas e 29 minutos, é que estejamos aqui, reunidas adorando a ele. Porque ele diz que quando tiver duas, três ou mais pessoas reunidas no nome dele ou o que estamos fazendo, ele ali se faz presente. E quando ali a gente está falando no nome dele, a gente está devolvendo a glória para ele, está devolvendo a adoração para ele. E aqui no Brasil, apesar de ser 12 horas, tem um portal aberto. E que em Jerusalém são aproximadamente 3 a 4 horas da tarde, tem um outro portal aberto. Portais abertos esse em que os anjos são dado ordem aos nossos respeito para poder trazer livramento, para poder trazer provisão, para poder trazer socorro. E muitas das vezes a gente nem está apercebida disso, porque infelizmente somos pelo que vemos. Mas independente do que somos pelo que vemos, somos também luz, raios de luz que devolve a ele a adoração, porque foi para isso que ele nos criou, né? Foi para este propósito que ele nos formou. E impressionante que foi uma das coisas que Deus ministrou muito no meu coração com a mensagem do oleiro, é que nós somos o barro que desde a fundação do tempo ele nos criou com o tato das mãos dele. Ele colocou as mãos dele em nós para de uma maneira assombrosa, poderosa, rendermos a Ele o que é devido dele, o perfeito louvor, a perfeita adoração, e é o que nós estamos fazendo aqui. Porque quando estamos aqui reunidas no nome dele e é o que nós estamos fazendo, eu quero que fique bem, bem registrado que nós estamos aqui é no nome de Jesus. Nós estamos aqui no nome do Ministério Ezé, nós não estamos aqui no nome de Miriam, nós não estamos aqui no nome de Nívia, no nome de Lili, muito menos. Nós estamos aqui por conta do nome de Jesus, que é Ele que nos sustenta, é Ele que nos forja, é Ele que nos modela, é Ele que nos liberta, que nos convence dos pecados, porque quando nós somos convencidos dos nossos pecados, e aí foi algo que Nívia falou assim, eu visitei um meu eu que eu nem imaginava que existia. Foi o Espírito Santo que te convenceu do pecado. E lhe trouxe luz, e a Bíblia também vai dizer lá em João que a luz dissipa a treva, e por isso que quando trouxe a luz que dissipou a treva, você então se libertou, e ele vai repetir lá em João que se pois o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando você tiver que passar de novo por outros problemas que se repitam, você não vai mais sofrer, porque você foi livre. E você foi livre porque foi o tema que recaiu sobre minhas mãos de João 15:16. Somos enxertados nele. E uma vez que somos enxertados nele, somos libertos desses, desses espinhos, desses abrolhos que estão sobre nossas vidas, para rendermos a Ele glória e paz. Quando a gente entende que fomos libertos, a gente faz o quê? Se não devolver a glória. Faço, mas por isso, nossa, eu passei por isso, glória a Deus, nem falou, glória a Deus, olha como a gente leva tudo tão no automático, sem nem ter noção da veracidade do glória a Deus, eu não senti nada. E é um ato tão simples que quando a gente diz assim, glória a Deus, eu não senti nada, gente, tem festas nos céus. Porque na palavra dele que diz que quando um pecador se arrepende, então
aquilo que a gente se arrependeu, que a gente confessou, largou a prática e devolveu a glória para Ele e a festa nos céus. E foi para isto que Ele nos criou. Foi este o propósito, desde a fundação do tempo que Ele nos criou, para que rendêssemos a Ele essa glória, porque quando descia a terra no portal das 17, 18 horas, na virada do dia, no pôr do sol, para poder ir conversar com Adão, era para receber a glória, só que ainda de uma forma especial, face a face. E ele não descarta isso nos dias de hoje. Ele quer face a face, para poder receber face a face a glória dele por meio de nossas vidas. E ele dizia: Adão, o que fizeste? Coloquei nome nos animais. O Senhor me inspirou, me usou, coloquei nome nas plantas, nas árvores, deu nome à semente. Isso estava devolvendo a ele a glória dele. Isso é muito poderoso, porque foi para isso que ele nos fez. Impressionante que a gente lê tanto, né? O livro de Jeremias, capítulo 29, e muitas das vezes a gente passa desapercebido, estamos passando desapercebido por muitas coisas. A correria, a agitação, as tarefas, as obrigações, e por isso eu deixei bem enfático que às 12 horas e 34 minutos Deus permitiu que só aquelas que tivessem atenção a Ele estivessem aqui. Porque ele diz assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Qual é o meu propósito se é ele que sabe de tudo a meu respeito? É ele que conhece tudo, é ele que, como o Nívia falou, vai dizer os próximos passos que eu devo dançar. É ele que, como a Daniela, como Miriam falou, vai dizer que quando a água está no tornozelo, ele diz assim, ó, tem que descer mais um pouquinho. E aí a gente vai andando, andando, e quando pensa que não, a água bateu no joelho, e aí a gente já fica eufórica. Ah, nossa, eu tô conseguindo andar com a água no joelho. Ele diz assim: Ô, meu amorzinho, vem cá, desce mais um pouquinho. Vem para mais, porque eu tenho planos a seu respeito. E o plano que eu tenho a seu respeito, essa água aí no joelho é nada. Desce mais um pouquinho, e quando a gente desce mais um pouquinho, a água começa a bater no nosso quadril. E aí a gente se dá, já dá até para tomar banho. Ele diz assim: certo, meu amorzinho, pode tomar banho, eu não ligo, não, mas para mais fundo. Vem mais fundo, sai um pouquinho mais cá no fundo. E aí a gente vai, e infelizmente muitos dizem, não, eu tô com medo. E aí eu lido, porque quando a gente reconhece, não, eu tô com medo, ele volta e diz assim, ó, eu sei o plano que eu tenho para você. Você é uma geração eleita, você é meu sacerdócio real. Eu te escolhi para isso, então venha, não tenha medo não, porque o meu amor vai lançar fora todo esse medo. Vem mais para perto, vem mais para fundo. E aí quando a gente chega, já está no nosso pescoço, a ponto de que a gente, eu já não consigo mais andar aí, paz. Quando a água começa a estar batendo no nosso pescoço, a gente fica realmente sem ar. E a gente fica e aí a gente começa no nervoso, começa a bater os braços, bater as pernas, e no início é por pura euforia, por desespero, e eu falo isso porque eu moro em uma região que tem mar, e mar pesado, e quando as ondas vêm por cima, então que a água está no seu pescoço, você fica completamente nervosa, completamente. A maré está forte, a onda está forte, e você fica ali, ele diz assim: ei, calma, confia em mim. Eu sei os planos que eu tenho a seu respeito. Eu sei para que eu te criei. Calma, relaxe. E aí, daqui a pouco, você começa a bater os braços e você começa a ir a nado. E você começa a nadar. E, pasme, a alegria que antes era o desespero, agora se torna em leveza. E você começa a dizer: ah, aprendi a nadar. Falando, e a gente começa a gritar: dia que dá se for filho perto de pai, então misericórdia. Aí ele pega e te traz de volta para a beira, para poder te ministrar e te ensinar. Tá vendo o que é que eu tenho para você?
Se você tão somente confiar, se tão somente você confiar e entender os planos que eu tenho a seu respeito e que ao tempo certo você florescerá. Se você tão somente confiar e se entregar e entender que no ofício eu te comissionei para ser nadador, você vai fazer obras maiores da que eu fiz. E você estará plantada junto ao ribeiro, que no seu tempo dará frutos. Não é só um fruto, é frutos de 30, 60, 100, nenhum. E aí Miriam trouxe a figura de, às vezes, um fruto só tem uma semente, um gominho. Mas quem conhece a tangerina, a mexerica, não sei qual outros nome é dado, você vai ver que em vários gomos, nenhum gomo chega a vir 10 sementes. Imagine nela toda. Quando você começa a contar de cada gomo, 1, 10, 5, não dá 30, não dá 60, não dá 100 em uma mexerica só, ou em uma tangerina só. Esse é o poder do nosso Deus. Quando a gente entende qual é o nosso propósito, quando a gente entende que adorá-lo, independente da circunstância, que adorá-lo, independente da situação, adorá-lo, independente do momento, adorá-lo é o nosso propósito, é a razão de estarmos vivos, é a razão de termos acordado, é a razão de estarmos sentados aqui. Tudo isso torna-se passageiro. Tudo isso se resume a nada, porque ele pergunta a Jó, aonde você estava quando eu criei o firmamento? Aonde você estava quando eu dei nome às estrelas dos céus? Aonde você estava? Você não tinha nem noção de nascer, você não tinha nem noção. Me adore. Faça o que eu estou te mandando. Olhe para os seus amigos. Rende-se a mim. Continue me adorando, que você vai ver o que eu hei de fazer. E quando ele entende isso, ele aí diz: eu te ouvi, te conheci de ouvir, eu te ouvi que tu eras Deus, mas agora eu entendi que o Senhor é Deus. Então a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Jó, ele se dobra tanto, tanto depois desse encontro que nossa, diferente da multiplicação sobre a vida dele. Ele começa a pedir perdão, ele começa a orar e liberar perdão pelos amigos. E tem sido diferente. Na medida que a gente se dá para Deus, Deus se dá para a gente. Na medida que a gente se entrega para Deus, Deus se entrega para a gente. Na medida que a gente se lança para Deus, não tem como fugir, não deve nada para ninguém. Somos nós que estamos devendo, porque não queremos fazer o que ele nos criou para fazer, adorá-lo. E não precisa ficar parecendo uma fanática, não sei nem qual é a palavra. Não, o termo, a palavra religiosidade foi tão desmificado, tão banalizado, tão pisoteado, mas ele tem uma base tão poderosa que é de lhe ligar a Deus. Então, na hora que você começa a se religar a Deus através da oração, através da leitura da Bíblia, através desse momento aqui reunida falando dele, porque a gente poderia estar aqui falando de muitas coisas. E eu tenho muitas coisas para falar, eu adoro falar. Muitas outras coisas. Hoje eu eu disse, nem vou trabalhar hoje, fecho a agenda. Poderia estar atendendo, fazendo tantas outras coisas. Mas
eu entendi que quem precisa de Deus sou eu, então eu me comprometi a fazer a vontade dele. E por isso é que eu estou aqui. E não tenho dúvidas que não esteja sendo diferente na vida de Miriam, de Daniele, de Nívia, de Gleide, de Neuma, não tenho dúvidas. Porque é isso aqui que ele quer. Quando ele fala em tempo e em fora de tempo, é sobre isso aqui. É sobre estar aqui 12 horas e 43 minutos ouvindo a palavra dele, ouvindo o amor dele. Lília, por que você está sendo tão enfática no horário? Eu não sei, pergunta a Deus. Eu nem sou de ficar olhando para relógio, mas ele sabe o porquê. E às vezes a gente murmura e o portal dos céus, que era para estar aberto, sendo derramado livramento, proteção, provisão, é fechado porque o portal das trevas são abertos. E aí a gente acha que isso é falácia. Ou a gente está até ouvindo muito sobre o mundo espiritual, mas ainda não entendemos a veracidade disso. Achamos bonitinho, é bonitinho o que o outro está falando, é bonitinho. Ah, nossa, eu li na Bíblia, é bonitinho. Não, não é bonitinho, é real, é verdadeiro. E quando a gente começa a murmurar, espíritos das trevas começam a se mover, e o que era para ser bênção acaba se tornando em maldição. Mas quando você começa a adorar, devolvendo a Deus a sua adoração, cumprindo o propósito do qual ele te criou, essa maldição converte-se em bênção. Porque foi o que ele prometeu, que até as maldições seriam convertidas em bênçãos a partir do momento que nós adorássemos a ele em espírito e em verdade. Foi o que aconteceu com a mulher do poço, foi o que aconteceu com aquela mulher que ia ser apedrejada injustamente. É o que acontece com aquele cego na porta de Jerusalém. Estava ali ó, com o coração já aquebrantado e entendendo já, quando ele pergunta assim, ó, o que você quer que eu faça? Que eu veja. Então veja. Porque ele já tinha entendido que ele estava ali para adorar, adorar a Deus. Aquela mulher também, ela entendeu que ela estava ali para adorar, tanto que ela pergunta, onde eu devo adorar? E ele disse, tempo, em qualquer lugar. É só levantar a mão para o céu e me reconhecer como soberano, como salvador, como libertador. É isso que a gente precisa fazer. E eu creio muito que o que Daniele falou, o que Rosane falou, o que Suzana falou e o que temos vivido é sobre isso, porque 5 anos de ministério a gente pode perceber que tem se firmado por conta disso, por conta da oração, por conta da adoração. Se não for a adoração, com certeza não teríamos chegado até aqui, porque é algo até que eu sempre apresento a Deus em oração. Iniciou com tantas lá atrás e se resumiu a tantas aqui. Por quê? Ah, Lilian, porque elas não eram para esse tempo? Pergunta a Deus. Lilian, e você é para esse tempo? Pergunta a Deus também. De uma coisa é certa: aquele que começou a boa obra é fiel para ir até o final. Agora depende do nosso coração disponível para poder render a Ele toda a honra e toda a glória, reconhecendo que Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Claro que eu citei o meu tema foi frutificando com clareza no propósito. E quando você tem clareza do seu propósito, você frutifica, independente de. E, gente, eu quero até externar algo meu. A gente acha que frutificar é riqueza. E riqueza é uma coisa, e frutificar no espírito é outra. Não vamos misturar, porque você vai frutificar no vale, como você também vai frutificar no jardim. Depende do seu coração. Porque quando Davi disse assim: O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, não foi sobre riqueza, porque o homem já estava, o homem tinha dinheiro.
Mas ele estava no perrengue. O homem já era rei, já tinha sido aclamado rei, mas estava no perrengue. Salvo engano, na caverna de. é, Esqueci o nome da caverna. O homem estava lá. Mas vocês lembraram aí o nome da caverna? Que eu esqueci o nome da caverna. Adulão, Caverna de Adulão. Adulão, isso, amiga, obrigado. Lá na caverna de Adulão. O homem estava lá, no perrengue. Mas ele estava frutificando. E aí ele diz assim: ó, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. E a gente só se atém ao eu nada tenho falta, a comida na mesa, a roupa nova, sapato novo, a carro novo, a casa nova. Mas a mulher, a Finícia, ela reconheceu que ela podia comer a migalha que caía da mesa dos seus donos. E naquele momento o dono dela é o Todo-Poderoso. E a liderança sobre a vida dela estava de ótimo tamanho, porque o que ela queria era a libertação da filha dela. E ela esperava comer a migalha. Mas, no entanto, o Senhor a surpreendeu ao ponto de dizer que nunca tinha visto naquele momento uma fé do tamanho da dela. Então, frutificar é você estar em paz consigo mesmo e entendendo o seu papel na humanidade. E o seu papel na humanidade hoje é render a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. E eu vou finalizar em Provérbios 16:4. O Senhor fez tudo com propósito. Tudo, tudo. Ele não disse algumas coisas, ele disse tudo com propósito. Os dias bons e os dias maus têm propósito. Há ímpios para o dia do castigo. Não é Lilian que está dizendo, é Provérbios capítulo 16, verso 4, por ordenança do Espírito Santo de Deus. Então, tudo. Se está no vale, tem propósito. Pergunta a Deus o que é que Deus quer ensinar. Se está no jardim, glorifica a Deus e pergunta a Deus também o que é que Ele quer ensinar. Porque esse é o seu, é o meu propósito. Ah, Lilian, você está falando isso porque é fácil para você, né? Não, Vineguinha. Eu nem vou entrar no meu mérito porque não é fácil, não. Porém, quando a gente entende para que eu fui chamada, torna-se leve, é diferente. Porque ele tira o fardo pesado e me dá o jugo dele que é leve e suave. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu devolvo. Né? Esse banquete bem florido, bem colorido dos céus para nossas vidas. Agradecer a Deus pela vida da Gleide, da Miriam, que elas possam também ser bênção onde quer que elas forem. Da Lília, pastor. Aleluia. Lília. Da Lília, né? Da E a Lília Lília, também, oh né? meu Deus. Pai querido, santo, oh aleluia, Deus. Senhor, muito obrigado por mais essa porção que o Senhor jorrou sobre as nossas vidas, sobre o nosso interior, Pai. Obrigado por esses 5 anos que o Senhor tem proporcionado de um alimento, Senhor, fortificante, de uma nutrição, Senhor, a qual nós não temos palavra para decifrar o Teu amor para nossas vidas. Obrigado pelos anos que ainda vão ter, porque eu sei que ainda tem, porque o Senhor não para no raso, como foi citado hoje. O Senhor não para, Senhor, num lugar só. O Senhor tem muito mais, é muito mais além daquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, que nós queremos até. Nós sonhamos algo, mas os teus planos são maiores, porque o Senhor que sabe os planos e os pensamentos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, eu te agradeço por esses 5 anos que o Senhor tem me dado, Senhor.
que o Senhor tem me ensinado através da vida dessas mulheres, que o Senhor tem proporcionado, Senhor, um alimento que eu não sei falar, não sei decifrar a palavra, mas um alimento que abriu, Senhor, o meu interior, que preencheu o meu interior, que preencheu, Pai, a minha vida, que me ensinou, Senhor, a ter um olhar visionário conforme o teu olhar, ter a calmaria que o Senhor tem, buscar essa calmaria, buscar, Senhor, essa paz que excede todo entendimento, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos florescer, para que nós possamos, Senhor, dar filhos, Pai querido, espirituais para o reino, para a cultura dos céus. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor. Mais 5 anos, mais porções dobrada, fortificada, vitaminada para o nosso intelecto, para o nosso interior, para nosso ser contigo, para a nossa vida contigo, Jesus. Para que nós possamos dizer, Pai, claramente e viver claramente, Senhor, o reino e a cultura do céu sem se assustarmos, sem acharmos que ficar, Senhor, totalmente deslumbrado com aquilo que já é autoridade, que já é normal, que é fácil para ti, mas que o Senhor quer que nós venhamos nos posicionar, que o Senhor quer que nós venhamos nos enraizar, que o Senhor quer que nós venhamos mergulhar no profundo do teu amor, do teu conhecimento, da tua ciência, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, paira sobre esse ministério, paira sobre essas mulheres, paira, Senhor, sobre cada uma de nós que queremos, Pai, conhecer e ir além daquilo que nós queremos, que além daquilo que nós imaginamos, para que nós possamos ver, oh, Espírito Santo, abraça, Senhora Gleide, abraça a Lília, abraça a Miriam, abraça, Senhor, a Níria, abraça, Senhor, essas mulheres que estão dispostas, Pai, a se deleitar em Ti, Pai querido. Nos ensina, Senhor, a ser cada dia melhores, cada dia melhores para ti, melhores para o teu reino, melhores para aqueles que virão, melhor, Senhor, melhor para dedicar o teu poder aqui na terra, sermos luz, sermos sal, sermos, Senhor, o valor que o Senhor quer que sejamos como joias lapidadas, preciosas, em nome de Jesus. Abençoa cada um, abençoa esse ministério, que ele venha frutificar, que ele venha ser árvores, folhas para as nações, remédios, Pai, alimento, em nome de Jesus. Abençoa minha avó que está aqui, Senhor, orando comigo e concordando, Senhor. Oh, Deus querido, abençoa, Senhor, essa mulher. Abençoa, Senhor, cada uma mulher que está ouvindo, Pai querido, esse ministério e vendo o crescimento, Senhor, de uma forma tão maravilhosa, porque o Senhor escreveu com seu próprio punho, Pai querido, esse ministério. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Seja conosco e que a paz do Senhor venha a exceder os nossos entendimentos de uma forma sobrenatural, para que possamos ser sempre, sempre esse sal, essa luz aqui na terra. Amém? E amém. Amém? Amém.